Olá, buenos dias. Espero que vocês não estejam com tanto sono quanto eu. Hoje nós vamos finalmente terminar a apostila. Eu falei que ia dar conta. É, o tema é bem tranquilo, vai ser uma aula bem rápida. Então, deixa eu compartilhar aqui com vocês a minha tela. Nós já estudamos ele pretérito perfeito e ele pretérito indefinido. Então, o que a gente vai fazer hoje? Nós vamos fazer uma comparação entre esses dois, certo? Para que vocês se lembrem da diferença principal deles. Então, a gente tem aqui o perfeito. Ele expressa uma ação concluída no passado em um período de tempo não terminado. Ou seja, alguma coisa aconteceu no passado, mas esse tempo não terminou ainda, tem alguma relação com o presente, como a gente viu nas outras aulas, né? Por exemplo, aqui a gente tem o exemplo da apostila mesmo. Hoy he visitado o Parque Nacional. Ou seja, então, hoy tem relação com o presente, porque o hoje ainda não terminou, certo? Então, hoje eu visitei, né? He visitado, sou eu, el Parque Nacional. Acontece, então, dos marcadores temporales usados para esse tempo ser hoy, esta manhã, esta tarde, esta noite, este mês, este ano, porque o acontecimento do passado terminou, mas tem alguma relação com o presente. Já o indefinido, ele expressa um acontecimento do passado que já terminou, é um tempo já acabado. Por exemplo, ayer visité el Parque Nacional. Então, ontem eu visitei o Parque Nacional. Ele não tem mais relação com o presente, ele é um acontecimento que passou e acabou. Então, os marcadores temporários que normalmente acompanham esse tempo verbal, a gente tem ayer, né, ontem, anoche, el mês passado, el año pasado, la semana passada, el outro dia, e assim por diante. É bem tranquilo. Então, a gente tem no pretérito indefinido essa conjugação, e no perfeito, lembrando que a gente tem o auxiliar lá do verbo haber, que a gente viu na última aula. Lá, vocês têm na apostila um lembrete de acentuação das palavras graves ou llanas, que eu trouxe aqui também a fotinho para vocês. Então, é uma regrinha, né? Então, quando a sílaba tônica é a penúltima, que é o que a gente chama de grave ou llana, então a gente tem aqui contando sempre de trás para frente, igual no português. A gente tem aqui a última, quando ela é a penúltima. Aqui, ó, automóvel, essa aqui. Se acentuam as graves terminadas em consonantes diferentes de N ou S, ou seja, quando todas elas terminam em consoantes que sejam diferentes de NS, porque se for N ou S, não, tá? Se acentua. Por exemplo, difícil, tá vendo? Termina em L. Então, a gente vai acentuar esse I aqui. Difícil. Item. Césped. Vê? Aí aqui a gente tem duas exceções, tá? Das palavras graves terminadas em S, precedidas de consonante ou em X, levantilho. Por exemplo, comics, tórax, que a gente tem esse CS e esse X, que é esse mesmo som, mas são exceções, se acentua, tá? E quando elas são terminadas em vocal, ou seja, vogal, N ou S, llevan tilde quando ocorre hiato. Por exemplo, rio é um hiato aqui, né? Então, a gente acentua esse I. Comiam, outro hiato, também se acentua. Cada um aprende de uma forma, né? Mas eu acredito que a acentuação das palavras, de uma forma geral, a gente aprende com o uso delas.
quando a gente, por exemplo, está escrevendo em português, a gente não fica pensando na regra. Ah, a regra é essa, se eu vou acentuar ou não vou acentuar. A gente decora os acentos. Então, essa é uma dica que eu dou para vocês do espanhol. É leitura e reconhecimento de palavras, tá? Mas, de qualquer forma, essa é a regrinha. Os exercícios para serem feitos dessa aula é da página 32 até a 39, que é a última, acabou. Vocês não precisam me enviar fotos desses exercícios, tá? Então, eu vou fazer a chamada por um comentário que eu quero que vocês façam embaixo do vídeo, no Senec mesmo, porque eu quero que vocês estudem para a prova, que é semana que vem. Então, vocês façam esses, mesmo que não tenham que me mandar, façam eles, porque é uma maneira de estar estudando, tá? E deem uma revisada lá nos outros conteúdos. E é só. Um beijo, bons estudos.